Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mito da caverna. Com certeza, talvez você já ouviu falar sobre o mito da caverna de Platão. Isso mesmo. Platão, ele que escreveu o mito da caverna no livro A República, né? Ali nos anos 380 a.C. Platão estava ali com seus 53 anos, por aí. E aí ele fez toda uma obra, né, dedicada à justiça, educação, poder, ciência. E no capítulo 7 do livro A República, fala-se muito sobre o mito da caverna, e alguns encaram como a alegoria da caverna de Platão, não é? Eu, no negócio que desenvolvo junto ao Network Marketing, eu gosto muito de olhar para essa imagem, né, que é a figura que representa o mito da caverna, e conseguir fazer uma analogia, né, da minha vida antes e depois que eu iniciei o Network Marketing em parceria com a multinacional Forever Living Products. Bom, eu estou falando do meu ponto de vista, certo? Cada um tem um ponto de vista em relação ao mito da caverna. De repente, o que eu venho a falar aqui, você fala assim, mas não tem nada a ver comigo. Enfim, né? Só expressando aqui meu ponto de vista. Então, o que é o mito da caverna? Mostra que existe uma luz artificial, que é a fogueira, certo? Onde essa luz, ela reflete umas sombras. Mas lá dentro, a caverna, primeiro que quando fala caverna, né, ele se refere a algo inferior, a algo que está lá enterrado, está lá embaixo, né? Enfim, está embaixo, né? E é a caverna. E ele mostra, dentro desse mito da caverna, que tem um muro, certo? Tem pessoas acorrentadas, e fala-se que mal elas poderiam olhar para os lados. Elas apenas ficavam olhando para o fundo da caverna, que era refletido através da fogueira, umas imagens, né? E aí ficavam as sombras. Sendo que dentro da caverna também tinha outras pessoas, também tem outras pessoas, não só os que estão acorrentados. Essas outras pessoas, eles ficam carregando algumas coisas assim no alto, que parece um fantoche, certo? Então eles carregavam esse estranhado aqui e tudo, e isso ficava se mexendo com a luz da fogueira e causava aqui uma ilusão para aqueles que estavam acorrentados. Então, a analogia que eu faço é da seguinte forma. Eu, né, antes de conhecer o Network Marketing, a nova economia, eu estava nesse nível aqui, pode crer. Estava lá impressionado com as sombras, e é o que a maioria fica, olhando as sombras, né, ali acorrentados, e a gente pode expressar do tipo, trabalha muito e não sobra dinheiro para nada, está sempre no aperto, vive numa situação que não vive, sobrevive. A verdade é essa. Então muita gente está sobrevivendo, porque está agarrado apenas às sombras. E tem muita gente no mito da caverna que está aqui acorrentado, e ele se torna um especialista em sombras. Ele sabe até o momento que as sombras vão se mexer e tal. Ele se torna um especialista para os outros. Quem é esses, então, que ficam com os bonequinhos para fazer o fantoche e transmitir essa imagem? A gente pode classificar como um mecanismo, né, que apodera de uma situação onde a maioria está lá apenas vivendo da sombra e uma minoria fica aqui mandando, vamos dizer, né? Nessa luz artificial. Essa subida aqui, ó, até o camarada sair da caverna, ele encontrar a boca da caverna e ele sair fora, não é simples. Tem muita gente que nasce, morre aqui acorrentado. A gente poderia ficar falando muito sobre isso aqui, sobre o mito da caverna, sobre essa coisa aqui toda, né? Então, avós, tios, família, completo, vizinhos, estão acorrentados no mito da caverna, estão lá presos nas sombras. Então, tem uma frase que eu acho muito legal, diz assim, pessoas sem visão vivem agarradas na sombra, pessoas de visão vivem agarradas sobre a luz. É impressionante isso, né? Eu gosto disso. Enfim, quando você sai das correntes e consegue atravessar, porque uma pessoa consegue sair aqui, uma pessoa de uma família, vamos falar, né? Você vê que tem famílias que a vida inteira é muito sofrida, de repente vem um e ele consegue quebrar todo aquele sofrimento daquela família e ele se torna uma pessoa muito bem sucedida. É por aí. A pessoa saiu das
correntes, ela consegue sair das correntes. Essa subida aqui, ela vai enfrentar paradigmas, ela vai enfrentar pessoas dizendo que ela tá louca, sei lá, fizeram uma lavagem cerebral, uma série de coisas. Eu passei por tudo isso. Quando eu vim para o negócio do Network Marketing, junto à Forever Living, eu não entendia o mito da caverna, mas depois eu fui apresentado o mito da caverna e eu disse, caramba, tem tudo a ver. Porque quando eu saí lá do sítio, aquela situação toda, eu era representante comercial, enfim, vivi ali meus dias, como muitos vivem. E quando eu comecei a falar desse negócio, acreditar e vamos lá, vai dar certo, muitos me falaram o quê? Fizeram lavagem cerebral, isso não dá certo, já tentaram, isso é igual a empresa X, Y, isso é pirâmide, isso é não sei o quê, um monte de coisa. Ou seja, é essa subida. É para você desistir. Porque aqui esse pessoal está acorrentado, mas eles estão lá, vivendo a vida deles. Vive. Entendeu? Agora, quando você sai fora, você percebe que tem outra luz. Você percebe que tem outro ar, tem outra situação. Você começa a viajar o mundo. Foi exatamente o que aconteceu depois de um ano que eu iniciei nesse negócio. Já fizemos viagem internacional. Hoje conhecemos o mundo completamente, todos os países. Já viajamos muitos dos países. Todos os países que, durante esse tempo que eu iniciei até agora, teve metas e prêmios para quem batesse a meta, atingisse essa coisa. Tá? Então, a gente já fez aí mais de 40 viagens internacionais, conhecendo vários países ao redor do mundo. É você chegar aqui, ó, e percebe que, caramba, velho, tem muita coisa boa. O que acontece é que quando você sai, você descobre, você volta para falar para quem ficou preso. Isso acontece demais. Então a gente volta lá para falar com os familiares, com os amigos, e dizer assim, olha, dá certo, funciona, venha também, vamos lá, você pode sair dessas correntes e tal. Sabe o que é que acontece no mito da caverna? Essas pessoas que estão aqui, eles acabam, se o que saiu, ele não se cuidar, ele morre. Porque esses que estão presos, eles são especialistas em dizer que não existe. Isso não existe. E você falar para eles que existe uma saída é como se fosse uma ofensa na vida deles. Então, Platão ele deixa isso bem claro, que inclusive, né, na mitologia toda, nessa simbologia aqui, a pessoa que volta, ela acaba sendo morta. Né? Conta a história e tal. Enfim, é por aí. Você acabou de encontrar algo que realmente pode resolver, você pode realizar os seus sonhos, você encontrou essa oportunidade de negócio, você faz parte de um sistema educacional, você está indo bem, acredite, muitos vão querer que você desista. Muitos. E esses muitos são pessoas mais próximas suas, familiares e amigos. É impressionante. Então, para mim, o mito da caverna é uma simbologia muito forte quando eu quero expressar o que é você encontrar realmente algo que possa conduzir ao sucesso na sua vida. É você dizer assim, cara, eu estava sobre as sombras, estava iludido, né? E de repente eu consegui sair fora e hoje eu sou dono do meu próprio negócio dentro da nova economia, quando você encontra a boca da caverna e sai fora. Mas para isso você precisa quebrar as correntes. E não é qualquer um que vai quebrar as correntes, porque você precisa ter essa força para sair da caverna. E quando você decide sair, que você vai vendo a luz, aquela famosa luz no fim do túnel, né? Isso dói nos olhos. Isso incomoda. É aí que você começa a dizer assim, cara, não vai dar certo. Até você começa a achar que não vai dar certo, porque isso dói. Dói você fazer algo novo que você talvez nunca fez. Dói você fazer um tipo de negócio que você não foi treinado para isso. Não é? Dói. Então, a luz do sol, ela pode doer e confundir você. Mas a pessoa que conseguiu quebrar as correntes, ela descobre a verdadeira realidade. E aí, essa realidade, né, é uma realidade espiritual que você percebe que, caramba, né, não é apenas material, né? Porque lá na caverna, quando você estava preso, tinha essas sombras e ficava aqui e tal, e você bem pertinho, parecia que era tudo real, mas não era. O que é real é que, na verdade, é o espiritual, é o que fica, né? É o que permanece. Bom, a simbologia do mito da caverna, para você passar muito tempo conversando bastante, é muito, muito bom. Eu gosto demais sobre o mito da caverna. Então, sair da caverna não é confortável. Não é. Não é você realmente decidir fazer algo novo, não vai ser tão confortável. Vai doer. Dói porque você vai perder amigos. De repente, alguns amigos vão ficar tirando onda com você, né? Vão ficar tirando sarro. Aí você não vai gostar disso. Você acaba se afastando. Dói porque você é criticado.
Dói porque você passa a enxergar o que antes você ignorava. Eu, quando me apresentaram essa oportunidade, eu falava, isso não presta, isso não dá certo, isso é igual a empresa X, Y. Eu ia falando uma sopa de letrinhas de outras empresas. E eu dizia também, isso é pirâmide, isso aí não funciona. Enfim, quando eu entendi, quando eu percebi, distingui o que é uma coisa tão correta, clara, ética, igual a Forever Living, e outras situações que não tem nada a ver, mas que se apodera desse sistema para iludir, quando eu comecei a perceber isso, isso dói. Porque você fala assim, poxa, eu estava realmente ignorante. Quando você começa a falar de ativos, por exemplo, de renda residual, de educação financeira, de economia, né? Antes você não falava disso. E aí você também nunca estudou sobre isso. Você nunca, na escola, na faculdade, nunca falaram sobre você construir ativos. Né? Ensinaram coisas acadêmicas, enfim, coisas técnicas. E aqui você descobre que você pode construir. Então isso dói também. Muitos preferem voltar para a sombra. Por que é que muitos iniciam nesse negócio e param? Muitos iniciam. E também já fui, não sei o quê, eu já me cadastrei, tipo assim, né? Outro fala aquela palavrinha, eu já entrei, como se fosse uma coisa assim, eu entrei. Não, é um negócio para você empreender. Então, ele começa a fazer, desenvolver, fala com 2, 3, 5, 10 pessoas, leva não, ele fala assim, não funciona, não é para mim. E aí ele volta para as sombras. Nem todo mundo quer liberdade, alguns só querem o quê? Previsibilidade. É aquele tipo que fala assim, não, comigo, né? Eu tenho que ver para crer, aquela coisa toda, mas ele não faz para acontecer. Um homem que move montanhas é um homem que mexe pedras todos os dias. Você só vai mover uma montanha se você carregar uma pedrinha todo dia, se você construir isso aí. Se você não constrói, claro que você não consegue. Então a caverna moderna, né? Crenças limitantes, medo de pensar diferente, confundir rotina com segurança. Né? Tem gente que tá no automático da vida, pô. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí sexta-feira happy hour, não sei o que, domingo, uma praiazinha, um joguinho de futebol, alguma coisa e tal. E na segunda-feira de novo, começa tudo de novo. Aí tem hora para chegar no trabalho, tem hora para sair, tem hora para o almoço, tem hora para o lanche. É uma coisa que você já foi treinado desde criança. Desde criança. A mesma sirene da escola, quando você era criancinha, é a mesma sirene hoje, você é adulto lá na empresa. Enfim, né? Mas você não percebe, porque você está preso sobre as sombras. Né? Estou falando bem rápido aqui, por conta do tempo, até para aproveitar o tempo. Né? Trabalho, dinheiro e crenças, a caverna moderna, ela se chama crença limitante. Né? Trabalha duro a vida inteira e tudo vai dar certo. Pensa isso. Empreender é arriscado. Quem tenta algo diferente está iludido. Né? Eu costumo falar muito que se trabalhar muito, desse dinheiro, todo servente de pedreiro, que é um trabalho muito árduo, o cara era rico. Pô. Não é bem assim. Da mesma forma que estude muito que você vai ser bem sucedido. Se fosse, todo professor era bem de vida, era rico. O professor é quem ensina. Você entende o que eu estou falando? E olha que eu também fiz, né? Eu fiz pedagogia, fiz psicopedagogia. Eu queria entender tudo isso. Enfim. Muitas pessoas confundem estabilidade com segurança, confundem rotina com propósito, confundem salário com liberdade. Aí você ralou tanto, fez tudo direitinho, aí chega no final do mês, o que você recebe não dá para realizar os seus sonhos. Então você fica, sobra o mês que vem, né? Você está devendo ainda o mês que vem. Enfim, qualquer pessoa que questiona esse modelo é vista como o quê? Louco. De repente agora você chegou até aqui no vídeo, você pode estar pensando, pô, esse cara tá meio doido. O Adriano tá falando isso aí pra quê? Enfim, é normal isso acontecer, tá? O preço da consciência. Quem sai da caverna, ele é o quê? Criticado, ele é questionado, ele vira alvo. Porque agora ele consegue. Você já deve ter visto alguém falando assim, alguém tá muito bem de vida. Como pode? A gente se criou junto. A gente aqui, né? De repente aquele cara hoje apontou, aquela pessoa hoje apontou de um jeito que é milionário, tá? Não pode, como isso é possível? Né? E aí fica aquele questionamento. Enfim, liderar é assumir riscos diferentes, se você realmente topa fazer. Então, na nova economia, você está disposto a ter educação financeira, construção de ativos, renda residual, liberdade de tempo e dinheiro, liberdade geográfica. Você poder fazer negócio em qualquer lugar do mundo. Isso é a nova economia, você construir uma rede, você ter tempo para viver o que você mais gosta de viver na sua vida. Tá? A mentalidade da águia. A águia ela não nasceu para viver numa caverna. Isso é fato. Ela ganha altitude, ela gosta de altitude. Quanto mais atitude, maior será a sua altitude. Eu gosto dessa frase. Quanto mais alto você voa, mais claro fica a sua visão. E a Forever tem como símbolo, né, a logomarca, uma águia. Eu acho muito legal. Bom, se você chegou até aqui neste vídeo, fica a interrogação. Você está vivendo a realidade? Ou apenas reagindo às sombras
que reflete na caverna da sua vida. Talvez esteja na hora de você sair da caverna. E aí eu peguei uma imagem aqui do Morfeu, que tem um filme, com certeza talvez você já assistiu, que é Matrix, né? O 1, primeiro que foi feito, Matrix. Ali ele fala todinho, do começo ao fim, sobre a simbologia do mito da caverna. Tá? Você pode assistir com esse olhar e você vai perceber. E tem um momento que o Morfeu chega, né, com essas duas pílulas, uma vermelha e uma azul, e você escolhe o que é que você quer viver. Né? É muito interessante. Fica até a dica do filme aí para você, o Matrix. Beleza? Eu sou o Adriano Aristides, falando um pouquinho bem rápido sobre o mito da caverna. Se você gostou, então pesquisa aí. Com certeza você vai gostar bastante de conhecer sobre o mito da caverna de Platão. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.